Olá, tudo bem? Então, continuando com a leitura, né, referente ao prefácio do Formação Econômica do Brasil de Celso Furtado. Mas antes, né, deixa eu contar um pouquinho do meu dia hoje, que o meu dia foi corrido. Eu tive que ir no postinho aqui da Matias, aqui do SUS, né, marcar uma consulta para minha mãe. Eu consegui marcar para amanhã, aí eu tive que pegar meu exame de sangue, que saiu da tireoide, né? Ah, eu vou postar no Facebook e no Twitter, tá? Vou postar meu exame de sangue no Facebook e no Twitter. Não sei se dá pra ver direitinho aqui na câmera. Mais tarde eu posto. Estou continuando a leitura do prefácio de Formação Econômica do Brasil de Celso Furtado. Então vamos lá. Começa assim, ó. Adam Smith. Deixa eu fazer um comentário, tá? Eu falo Adam Smith. Mas se tu for ver um vídeo do Kim Kataguiri, do MBL, o Kim, ele fala Adam Smith, tá? Eu até ironizei um pouco no privado, dizendo que chamar o Kim Kataguiri para dar aula de inglês britânico e inglês americano, com a pronúncia do Smith ou Smith. Eu falo Adam Smith, tá? Então, Kataguiri fala Adam Smith. Eu falo Smith. Então, Adam Smith incorreu no vício da má abstração, típica dos economistas, ao reduzir o mercantilismo a uma lamentável confusão entre riqueza e acumulação de ouro e prata mediante políticas protecionistas de comércio exterior. Está escrito aqui no livro, tá? Nada mais falso. As invectivas de Smith exprimiam a necessidade de justificar, no final do século XVIII, o caráter natural do mercado autorregulado e as vantagens de se desvencilhar o comércio exterior da tutela do Estado. Na etapa mercantil do capitalismo, prevalecia, assim, o artificialismo da política. Cabia ao Estado Nacional manter a operação do sistema colonial. Isso incluía fomentar o tráfico de escravos e a escravidão nas colônias, e ao mesmo tempo criar as condições para a liberação da mão de obra na metrópole, garantir a expansão do mercado nacional, protegê-lo da incursão hostil de outros estados rivais, combinar a centralização tributária com o provimento mediante a acumulação de reservas monetárias, da oferta adequada de crédito para o financiamento da dívida pública, e assim dar curso à expansão da manufatura doméstica. Tá? O Adam Smith, ele foi, dizer assim, o primeiro filósofo da época, né? O primeiro economista a botar por escrito o papel do mercantilismo, né? Da indústria, da Revolução Industrial, do mercantilismo da época. Tá? Ele e depois o seguidor Davi Ricardo, que entrou na área da economia. Então, Adam Smith, vamos dizer assim, que ele seja o pai da economia, né? Ele é o principal que começou a pôr por escrito o que acontecia na época do mercantilismo, da Revolução Industrial. Então, ele fazia, como é que eu posso dizer com as minhas palavras, né? Ele observava todo o processo da época de produção. Então, ele observava passo a passo como se produzia um alfinete, como é que era, quem é que montava passo a passo o alfinete, como é que era a distribuição de cada passo da produção, do sapateiro, do alfinete. Aí ele começa a filosofar todo aquele raciocínio do mercantilismo, né? Quem é que produzia prego, quem é que produzia alfinete, quem é que, né, passo da indústria, né? E ele e o Davi Ricardo. Ele começou e o Davi Ricardo continuou, tá? Então tem muita crítica com ele no início. É normal essas críticas do Adam Smith, mas ele é o pai da economia, né? Ele que começou a filosofar a área da economia, tá? Então aqui está dizendo que o Adam Smith incorreu no vício da má abstração, tá? Mas ele foi o primeiro a começar, tá? Típico dos economistas, ao reduzir o mercantilismo a uma lamentável confusão entre riqueza e acumulação de ouro. Porque era início, tá? Então, na opinião aqui, deixa eu ver quem é que escreve isso aqui.
o prefácio? O prefácio é do Luiz Gonzaga de Melo Beluso. Então, o Luiz Gonzaga de Melo Beluso, o Adam Smith teve uma má observação, né, ao reduzir o mercantilismo a uma confusão entre riqueza e acumulação de ouro. Eu não concordo muito com ele, tá? Mas é a opinião do Luiz Gonzaga de Mello. Ele analisa na visão dele na época como era o passo a passo da produção, como era dividida aquela produção, né, como era importante a mão de obra, e ele fazia uma análise egoísta, né? Ele era pró do egoísmo da pessoa, o Adam Smith, né? Ele acreditava que uma pessoa ambiciosa, egoísta, a ambição de uma pessoa rica em querer ser super rico, né? Que aqui ele fala na acumulação de ouro, né? Entre riqueza e acumulação. Uma pessoa muito rica em querer ser mais rico, aquele egoísmo de uma pessoa individualista em ser muito rico, ele achava bom para a economia, para a época. Porque quanto mais ambicioso era a pessoa, mais, como é que eu posso dizer, mais emprego aquela pessoa gerava. Porque para ele ter ambição, ele precisa gerar um emprego, né? Ah, eu quero ser muito rico, eu quero ser um grande empresário, vamos ver assim. Então, para ele ser um grande empresário, um grande mercantilista, ele tinha que contratar uma mão de obra barata, na época, né, muito barata, e para poder produzir. Então, aquela produção de ser muito rico gerava uma quantidade de emprego, fazendo com que circulasse a economia da época. Tá? Isso era bom para Adam Smith. Aquilo, a pessoa ser muito egoísta, muito ambiciosa, para Adam Smith era muito bom, né? Porque ele gerava, sem querer, automaticamente, uma economia invisível ali. Ele gerava, que é a famosa mãe invisível ali, né? Eu, sendo muito egoísta, eu, querendo ser muito rica, eu acabo gerando, sem querer, uma demanda para mim, e isso geraria emprego e geraria uma economia, geraria renda para aquelas pessoas, mesmo sendo um salário de subsistência, né, de sobrevivência. Tá? Mas isso era início, na época do mercantilismo. Então, nas palavras do, perdão, é Luiz Gonzaga, né? Do Luiz Gonzaga, ele faz uma má observação, ele reduzindo o mercantilismo como ele confundiu uma riqueza e a acumulação de ouro e prata, né, que era a pessoa egoísta, sendo muito rica, né, mediante políticas protecionistas de comércio exterior. Tá? Eu não vou criticar muito o Adam Smith, porque ele foi o primeiro a filosofar esse ponto do mercantilismo, a pôr num livro, né? Logo em seguida veio outros, né? Então, para o Luiz Gonzaga, nada mais falso, né? A inventiva de Smith de justificar no final do século XVIII o caráter natural do mercado autorregulado, né? O liberalismo, né? E as vantagens de desvencilhar o comércio exterior da tutela do Estado, né? Ele já é pró-Estado, o Luiz Gonzaga, tá? Então, aqui ele diz assim, na etapa mercantil do capitalismo, prevalecia, assim, o artificialismo, entre aspas, da política, ou seja, tinha a mão do Estado no meio. Então, cabia ao Estado Nacional manter a operação do sistema colonial, tá? Isso incluía colonial nós aqui no Brasil, tá? O Brasil sofreu colonização. A gente não teve produção industrial aqui. Nós fomos colonizados pelos europeus, tá? Então, então cabia ao Estado Nacional aqui manter a operação do sistema colonial, que era a colônia do governo, tá? Isso incluía fomentar o tráfico de escravos. Nós pegávamos escravos, né? Tráfico de escravos e a escravidão nas colônias, tá? E ao mesmo tempo criar as condições para a liberação da mão de obra na metrópole, garantir a expansão do mercado nacional, protegê-lo da incursão hostil de outros estados rivais, tá? Combinar a centralização tributária com o provimento, mediante a acumulação de reservas monetárias. Nós fomos colonizados por Portugal, nós escravizamos mão escrava, tanto de negros quanto de índios, né, para trabalhar para o mercantil da época, que eram os portugueses que vinham de Portugal para cá, os europeus, né, e os portugueses tributavam, né, tiravam imposto das pessoas que trabalhavam aqui no Brasil, né, que era combinar essa transição tributária com o provimento, mediante a acumulação de reservas monetárias. Ou seja, a reserva monetária de Portugal era o imposto dos empresários aqui.
né, do mercantilismo daqui, da oferta adequada de crédito para o financiamento da dívida pública, e assim dar curso à expansão da manufatura doméstica. Então, resumindo, nós fomos colonizados por Portugal. Nós não tivemos produção mercantil dentro do Brasil. Nós trouxemos de Portugal para cá. Tá? Então, era o governo que trazia para cá. Era o governo de Portugal que dominava aqui. Tá? Então, já era como é que diz aqui? Era um artificialismo da política. Não existia o liberalismo do Adam Smith aqui no Brasil. Adam Smith era o liberalismo da Inglaterra. Tá? E aquele liberalismo, o raciocínio do Adam Smith, era para a Inglaterra. Na Inglaterra, era o raciocínio do Adam Smith, da produção, revolução industrial daquela época, do mercantilismo da época da Inglaterra. Não aqui no Brasil, com a colonização brasileira. Nós não tivemos liberalismo. O liberalismo, entre aspas, na Inglaterra, era sempre lá por Adam Smith, lá. Aqui não. Então aqui é errado dizer que o liberalismo da Adam Smith era correto lá, mas não era o liberalismo aqui. Tá? Deu para entender o meu raciocínio? Então nós não tivemos o liberalismo do Adam Smith naquela época. Era a época do Estado, era a época colonial, né? Invasão dos portugueses, captura de escravo, para poder trabalhar aqui, colonizar aqui, gerar emprego aqui, tributar daqui e levar para Portugal. Tá? Então já era uma coisa, vamos dizer, heterodoxa, né? Onde o Estado intervém na economia. Né? Portugal mandava aqui. Ou seja, o Estado português mandava aqui, tá? Com tributação. Gerava emprego aqui, tributava daqui e levava para lá, para o país, para a riqueza de Portugal, tá? Então eu li 2 parágrafos, tá? O número 3 e o número 4, que eu numerei, tá? Que eu risquei a caneta, o número 3 e o número 4. E amanhã eu continuo a leitura, tá? Eu vou tentar ler e interpretar no diálogo de hoje, tá? Mas só lembrando, nós fomos colonizados. O Adam Smith foi da Inglaterra, que lá que foi a Revolução Industrial. Eles não sofreram colonização como nós aqui, tá? Então a economia da Adam Smith é diferente da nossa. Por isso que eu não concordo com o autor. Mas aqui no Brasil, sim, foi uma colonização, foi uma economia heterodoxa. Uma intervenção do Estado português dentro do Brasil. Tá? Então amanhã eu continuo o prefácio do Celso Furtado, Formação Econômica no Brasil. Tá? Então, tchauzinho. Mais tarde eu coloco meu exame de sangue no Facebook, no Twitter, que eu larguei de mão um pouco no Instagram, saí um pouco do Insta. Eu não curto muito o Instagram, vou deixar um pouco longe. Eu vou ficar só no Face e no Twitter. Então, bem mais tarde eu posto meus exames lá, tá? Ou daqui a pouquinho eu entro lá e posto. Tá bom? Então, até amanhã, se não houver nenhum imprevisto, tá? Tchauzinho.